começando esse conteúdo que é muito importante, como eu já disse, para tudo dentro de História do Brasil, ele é muito importante, ele é muito cobrado, e principalmente para quem vai fazer Enem, porque é um assunto que cai muito, ele é muito recorrente no Enem. Eu estou falando da Era Vargas, o período que foi de 1930 a 1945. Nessa aula especificamente, eu vou falar para vocês sobre duas fases dessa Era Vargas. Vou falar sobre o governo provisório e o governo constitucional. Então, por que? Primeira dica, por que esse conteúdo, esse período se chama Era Vargas? Era, quando você fala em era, pressupõe, você já imagina que seja um período longo de tempo. Era Vargas porque Getúlio Vargas ficou na presidência do Brasil durante 15 anos, ou seja, de 1930 a 1945. Então, ele utilizou-se de mecanismos para se manter no poder durante esses 15 anos. Por isso que a gente conhece na historiografia como a Era Vargas. Essa Era Vargas, ela se divide em 3 períodos menores, ou subperíodos, podemos dizer assim. Governo provisório, governo constitucional, que nós vamos falar hoje, e em terceiro, Estado Novo, que é a última etapa dessa Era Vargas. Primeira coisa, conceito de populismo. Esse é um conceito muito importante para a história do século XX, de maneira geral. E por que eu trouxe esse conceito? Porque o Getúlio Vargas, ele é tido como um dos principais políticos que se encaixam nessa noção, categoria que é o populismo. Então, o que é populismo? Ele é específico do século XX, então você não vai encontrar o populismo no século XIX, no século XVIII. O populismo é uma noção que foi criada para explicar a política brasileira de 1930 a 1964. 1930, com a ascensão de Vargas ao poder, e 1964, com a ditadura militar, com o início da ditadura militar. Então, nós temos aí 3 etapas, 3 datas, podemos dizer assim, desse ciclo populista no Brasil. 1930, o início, 1945, quando Vargas sai do poder, termina a Era Vargas e novos rearranjos políticos e institucionais acontecem, e 1964, quando nós temos o golpe militar. Então, quais são os principais exemplos de populistas na América do Sul? Nós temos o varguismo, do Getúlio Vargas, o cardenismo, do Cárdenas, ou melhor, na América Latina, não América do Sul, e o peronismo, do Perón, da Argentina. Esses foram os maiores expoentes, segundo alguns historiadores, do populismo na América Latina. Então, a princípio, a imagem de populista para um político ela era desmerecedora, era uma imagem negativa, ou seja, daquela pessoa que falava demais, prometia muito durante a campanha e não cumpria. Então, essa era a imagem que o populista ele tinha quando esse termo ele foi criado. Depois, como eu já falei, virou uma noção acadêmica, uma categoria explicativa, para explicar a política brasileira dentro de um determinado período, ou seja, de 1930 a 1964. Só para relembrar, porque vocês já viram esse conteúdo antes, como Getúlio Vargas chegou ao poder. Ele chegou ao poder através da Revolução de 1930. Essa revolução, ela foi organizada principalmente depois do resultado das eleições de março de 1930, quando Getúlio Vargas perdeu nas urnas para o Júlio Prestes. Quando o Washington Luiz, que era o presidente, indicou o Júlio Prestes à sucessão presidencial por São Paulo, nós temos aí o final da política do café com leite. Nós temos a formação também de uma aliança liberal. Getúlio Vargas era o candidato da oposição, era o candidato que representava a aliança liberal. Então, resumindo essa história, a Revolução ela estourou quando o João Pessoa, que era vice do Getúlio Vargas, foi assassinado em Recife por motivos pessoais, particulares. Mas, como na política tudo cria um caso, essa morte foi tomada como crime político e deu início ao movimento armado de revolução, que ficou conhecida como Revolução de 1930. Na verdade, se usa muito essa expressão, revolução, mas, na verdade, alguns historiadores dizem que nós não devemos usar esse termo quando
estamos falando desse movimento de 1930, porque, na verdade, não houve mudança. Não houve mudança nas bases do país. O país continuou sendo agrário, continuou sendo comandado por uma pequena elite que tinha uma grande influência das oligarquias. Então, uma revolução pressupõe mudança estrutural, mudança de base, coisa que não houve. Só mudaram um pouco as peças do jogo político, porque, por exemplo, os tenentes começaram a ter maior participação no governo. Então, assim, é um termo questionável, esse termo de revolução. Então, quando o Washington Luiz foi deposto por causa da revolução, formou-se uma junta pacificadora. Esses 3 generais aí assumiram, o Mena Barreto, Tasso Fragoso e Isaías Noronha. E depois disso, o Getúlio Vargas chegou e em novembro de 1930 assumiu a presidência do Brasil em caráter provisório. Que provisório foi esse? Que ele ficou até 1945. Foram 15 anos de governo provisório, ou melhor, de era Vargas. Então, começamos a falar agora, era Vargas especificamente, começar a falar de cada fase do governo do Getúlio Vargas. Então, o primeiro deles foi o governo provisório, que, como o nome já diz, tinha a pretensão de ser um governo curto, um governo breve, porque logo aconteceriam eleições, mas não foi assim. Esse período foi marcado pelos embates entre os diversos grupos que tinham participado da Aliança Liberal, que foi a chapa pela qual o Getúlio concorreu à eleição lá em 1930. Então, eles estavam entrando em conflito por causa do tempo de duração do governo provisório e o modelo de Estado a ser implantado. Então, não era uma coisa uniforme, não existia uma uniformidade de ideias, pelo contrário, eles estavam discutindo para ver o que ia acontecer. Então, quais foram as primeiras medidas adotadas pelo governo provisório do Getúlio Vargas? 1. A nomeação de interventores. Antes existiam presidentes de Estado, agora, com a ascensão de Getúlio Vargas e o início do governo provisório, nós vamos ter interventores, ou seja, Getúlio Vargas procurou ajudar aqueles que ajudaram a ele a chegar no poder, como, por exemplo, os tenentes. Então, ele começou a indicar esses tenentes para as interventorias nos estados. Em Sergipe, nós tivemos a nomeação de Augusto Mainar, um dos nomes do tenentismo em Sergipe, e ele assumiu a nossa interventoria aqui. Número 2, crescimento da autonomia dos estados. Questão 3, a nacionalização das Forças Armadas. E 4, criação de ministérios. E aí chama a atenção para a criação do novo Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio. O governo de Vargas é marcado principalmente pela valorização da legislação trabalhista, melhor, da criação das leis do trabalho. É durante o governo dele que vai ser criada a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, férias, 13º, licenças. Então, os trabalhadores saíram ganhando com o governo de Getúlio Vargas, em relação à legislação social e trabalhista. Uma outra medida tomada pelo governo de Getúlio Vargas foi a edição de um Código Eleitoral em 1932. Por que ele fez isso? Porque a oposição começou a crescer. 2 anos se passaram do seu governo e nem sinal de eleições. Vargas não dava sinais de que ia sair da presidência. Então, isso fez com que a oposição voltasse a mexer os pauzinhos, voltasse a confabular, e aí Vargas, esperto, fez algumas concessões estratégicas, e dentre elas, a edição do Código Eleitoral. Quais eram as principais medidas introduzidas por esse Código Eleitoral? Uma chama atenção: sufrágio universal, direto e secreto. As mulheres começaram a votar a partir desse código. Antes disso, mulher não votava na história do Brasil. Melhor, na história da eleição no Brasil, do voto no Brasil. Então, o voto começou a ser secreto, porque antes não era, o voto era aberto, mas tem uma ressalva: apenas votavam as mulheres casadas, com autorização do marido, as solteiras e viúvas que tivessem renda própria. Mas já foi um avanço para a lei eleitoral daquela época. Além disso, era eleitor no Brasil a pessoa maior de 21 anos, e os mendigos, analfabetos, praças e religiosos continuavam sem votar.
tivemos a criação da Justiça Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo da criação desses órgãos foi neutralizar a força dos representantes das oligarquias regionais, que, a princípio, essa foi a grande mudança da Revolução de 30, foi retirar, de certa forma, essas velhas figuras, essas velhas oligarquias do poder e introduzir novos atores na cena política do Brasil. Na economia, nós tivemos também algumas transformações importantes. O Vargas ele procurou cortar as despesas, principalmente porque o Brasil ainda sentia os efeitos da crise de 1929, a crise do liberalismo econômico, que eu já expliquei para vocês. Essa crise estourou durante o governo de Washington Luiz, mas Vargas assumiu ainda num contexto econômico marcado pela crise. Nosso principal produto de exportação era o café, então a política de valorização do café ela foi retomada, ou seja, o governo buscou negociar as dívidas dos cafeicultores em relação aos credores externos. Para isso, nós tivemos a criação do CNC, do Conselho Nacional do Café, a criação do Instituto do Cacau, do Álcool e do Açúcar e a criação da Caixa de Mobilização Bancária. Todo esse processo foi para manter o café como nosso principal produto e valorizar esse produto também no cenário nacional e internacional. Ajudar os cafeicultores a se recuperarem da crise, de certa forma. E os anos 30 também foram marcados pelo processo de industrialização do país. Justamente esse capital excedente, esse dinheiro que provinha da riqueza maior, que era o café, passou a ser investido nas indústrias, principalmente na região sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a saber. Okay? Então, essas foram as principais medidas tomadas no âmbito da economia durante o governo provisório de Vargas. Aí, chegamos no momento em que a panela de pressão estourou. Eu disse a vocês que a oposição estava se rearticulando, certo? E as facções oligárquicas realmente começam a mudar o jogo político. Nós temos a formação de uma Frente Única Paulista com o PRP, Partido Republicano Paulista, histórico, conhecidíssimo, representante dessas oligarquias mais velhas, se une ao PD, ao Partido Democrático, que se une aos trabalhadores, às pessoas vinculadas à lavoura, os cafeicultores, industriais, comerciantes, etc. Além disso, nós temos o rompimento do Getúlio Vargas, que era gaúcho, com a Frente Única Gaúcha, que começou a fazer oposição ao governo dele. Então, em 1932, em São Paulo, estoura a chamada Revolução Constitucionalista. A primeira dica é: o nome da Revolução já diz qual era o seu maior motivo. A Constituição. Getúlio Vargas ele fez o Código Eleitoral, porém ele não havia ainda convocado novas eleições e uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte, mais especificamente. Então, os paulistas estavam muito incomodados com essa demora de Getúlio Vargas e com esse caráter de ditadura que o seu governo passou a assumir, com esses poderes concentrados demais na mão do presidente Getúlio Vargas. Nós tivemos a Organização dos Tenentes também, enquanto oposição a Getúlio Vargas, e o MMDC, que se tornou o grupo que organizou essa Revolução de 1930. Era o grupo encarregado de organizar esse levante armado. Mas aí eles acabaram se tornando os mártires, porque nós tivemos o assassinato desses 4 jovens aí que vocês estão vendo no slide, do Martins, do Miragaia, do Drauzio e do Camargo. Eles foram assassinados em manifestações contra a polícia e viraram os mártires da Revolução de 1932. A briga entre as forças revoltosas e as forças legalistas do governo durou mais ou menos uns 2 a 3 meses aí. No final das contas, os paulistas perderam para o governo federal, mas tiveram ganhos políticos, porque nós tivemos a convocação de uma Assembleia Constituinte em 1933, que era o que eles queriam a princípio, e a indicação de um interventor paulista para São Paulo. Aí nós tivemos a tão sonhada Constituição de 1934, que
foi fruto, podemos dizer, da pressão exercida pela revolta constitucionalista de 1932. Vargas foi eleito indiretamente, ou seja, não existiu votação popular, o povo não foi às urnas para escolher Vargas, por isso que a gente fala que ele foi eleito indiretamente, e essas eram as principais características da Constituição de 1934. Estado liberal e menos centralizador, disso aí o presidente não gostou, tenho certeza. Os direitos políticos conferidos às mulheres foram assentados na Constituição, ou seja, o direito do voto e de ser votada. Criação do trabalho, do Tribunal do Trabalho e da legislação trabalhista, como já falei, isso foi muito importante durante o governo Vargas, e assegurou o direito de todos à educação, enfatizando a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário. Ou seja, essa Constituição ela trouxe transformações importantes, né? Então, foi uma Constituição muito importante para o governo de Getúlio Vargas e para a nossa política também. Então, durante essa fase constitucional, veja, tivemos o governo provisório, que terminou com a Revolução Constitucionalista. De 1932 até 1937, nós temos o quê? O governo constitucional. Reorganização dos ministérios, Vargas afasta os tenentes do poder, que ele deu a chance no governo provisório, ele volta-se agora para os oficiais de alta patente. Tasso Fragoso, Mena Barreto, essa galera é muito importante. Então, em outubro de 1934, nós temos as eleições para o Congresso Nacional e para Assembleias Legislativas Estaduais, radicalização política no Brasil, eclosão de greves, nós temos aí a formação de duas organizações não partidárias, o A e B, Ação Integralista Brasileira, e ANL, Aliança Nacional Libertadora. Em resumo, os integralistas eram mais conectados com ideais fascistas, que vinham lá da Itália de Mussolini, relembre, mais conservadores, mais de direita. E a ANL, eles eram tidos como comunistas, como esquerdistas,